Boa tarde a todos, né? A todas. Prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Fechar os nossos olhos materiais, né? Aqueles que se sentirem à vontade. Se não pode ficar com os olhos abertos, não tem problema. Mas é que os olhos fechados, os olhos materiais fechados, e nós abrimos assim os nossos olhos espirituais. Porque nós sai da nossa frente as distrações materiais, qualquer coisa que possa nos distrair, e a facilita muito na nossa concentração, para a nossa comunicação com a espiritualidade. A princípio, para agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, e como ele nos disse que onde 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, lá ele estaria. E como nós estamos aqui reunidos em seu nome, certamente ele está aqui entre nós, representado pelos seus mensageiros celestiais, seus auxiliares, que são os trabalhadores espirituais dessa casa, os trabalhadores materiais dessa casa, são os nossos mentores individuais, todos aqueles que direta ou indiretamente colaboraram para que nós aqui estivéssemos num ambiente sadio, confortável e com amplas condições para que possamos refletir sobre os seus ensinamentos, que é o que faremos nessa tarde. E dessa forma nós vamos chegar até Deus para agradecer e pedir permissão para iniciar a tarefa dessa tarde, com a prece que Jesus nos ensinou quando aqui esteve, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males. Amém. Demos assim por iniciada a tarefa da tarde. E o tema que foi proposto é um tema muito interessante, né, que está no livro Vinha de Luz, no capítulo 69, que chama-se No Serviço Cristão. Não sei se vocês leram, né, tiveram a oportunidade de ler esse trecho. A impressão que dá, no primeiro momento, é que essas recomendações já estariam mais adequadas para serem feitas e faladas para as pessoas que já estão na tarefa, né? Quer dizer, assim, os voluntários que já estão na tarefa, porque são recomendações diretas assim para aqueles que já passaram o primeiro estágio, aquele estágio do assistido, e já estão se dedicando à tarefa. Mas depois, prestando mais atenção e procurando as entrelinhas da informação, a gente percebe que não, que é para todos, sim, é para os assistidos, para quem está chegando e para quem já está. Porque o Paulo, ele fala nesse trecho, o Emmanuel fala nesse trecho, sobre uma epístola de Paulo, uma primeira epístola de Paulo, que está no capítulo 5, versículo 11, que ele fala assim, né? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, né? Ou seja, ele vem nesse contexto, ele está num contexto que ele está conversando com as pessoas que já trabalhavam, né? Que estavam na tarefa, dizendo assim: olha, não se comporte como se você já tivesse tendo a herança do reino de Deus, né? Quer dizer, por você estar na doutrina, você está, toda a herança do reino de Deus é sua, né? É nossa, não. Nós não estamos, mas sim, nós temos que nos comportar servindo de exemplo para o rebanho. É melhor nos comportarmos dando exemplo do que demonstrando conhecimento suficiente, porque já temos a herança de conhecimento e tudo aquilo, as informações que estão no reino de Deus.
Aí, se nós prestarmos atenção aí, e atentarmos bem para a coisa, nós vamos perceber o seguinte: ele fala assim, no primeiro parágrafo, ele fala assim: aos companheiros do espiritismo cristão cabem tarefas de enormes proporções junto às almas. Então, porque diferente das outras religiões, não nos cabe julgar as outras, mas o espiritismo não tem hierarquia, né? Então, como nós não temos hierarquia, então para nós espíritas, todos os assistidos, que pastor entrou pela porta do centro, ele entrou no primeiro dia, entrou lá em busca de algum tipo de ajuda, para nós é um futuro trabalhador. Nós encaramos ele como um futuro trabalhador. Chegou um trabalhador novo. Não encaramos nunca o assistido como uma pessoa que vai ficar sendo assistida eternamente, não. Nós esperamos e imaginamos que no mais breve tempo possível ela se torne uma colaboradora, né? E ela vai ser conduzida para isso, né? Nós vamos fazer tudo o possível para que ela se torne uma colaboradora. Agora, o que é que dificulta? O que é que pode causar? Porque o que é que nos assemelha a nós que já estamos na tarefa há algum tempo, àquela pessoa que acabou de chegar, o que nós estamos na dor, porque a dor também foi que nos trouxe. A maioria de nós viemos pela dor, né? Por uma preocupação, por uma questão, não, às vezes não exatamente conosco, mas com um familiar, com alguma coisa. Foi assim que nós viemos parar na doutrina. Raramente, um ou outro veio assim, pelo amor, assim, mas a maioria acabou. Até aquelas que, quando vieram para a tarefa, para o centro, como crianças trazidas pelos pais, na adolescência, normalmente, a gente sai fora, a gente viaja, a gente dá uma escapada. Eu até já contei, comigo foi assim também. Eu nasci dentro da minha casa, era centro espírita, minha casa era centro, literalmente era um centro espírita da minha casa. Eu nasci dentro do centro, né? Mas nem sempre fui, mas nem por isso eu me dediquei à tarefa desde criança, não. De adolescente eu dei daquela assumir servir espiriteiro, né? Só vai, nos toma passe quando precisa e depois e vai viver a vida. Mas normalmente a gente acaba voltando e se fixando normalmente pela dor. Ou seja, a gente fala dor, né? Talvez não seja a expressão correta, mas quando você tem uma necessidade. E essa necessidade, ela é comum a todos nós. Todos nós passamos por isso, porque isso é da vida, faz parte da nossa evolução. Nós passamos por essas dificuldades. Com os filhos, com os pais, no trabalho, né? Na família, com o esposo, com a esposa, isso faz parte, né? E essa dor que nos assemelham àqueles que já estão com aqueles que estão chegando, tem só uma diferença que acaba, porque a dor lá não passa, não existe, porque o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, né? Por ser um planeta de provas e expiações, nós não temos aqui. O Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos. Ele pergunta para os Espíritos, ele fala assim: é possível você ser feliz aqui na Terra? Ele fala assim, ele fala não. A resposta é não, né? É bem assim, né? Bem, não. Mas, no entanto, você pode ser tão feliz quanto é possível ser. Então, nós temos, ele diz lá que nós temos momentos felizes. Nós temos que aproveitar os momentos felizes que se intercalam, né, com aqueles momentos de preocupação, que se quiser chamar de dor, talvez seja muito forte, que nem sempre é dor, mas aquele momento de preocupação, aonde nós não somos inteiramente felizes, né? Aí ele pega e pergunta, né, o cara pergunta, mas como é que é possível ser feliz, né, tão feliz quanto for possível? Você fala, bom, a resposta é bem simples. Ele fala, para a matéria é a posse do necessário. Se tendo de posse do necessário, você será feliz, materialmente feliz, ou seja, você não vai estar com fome,
com sede, com frio, com dor, né? Quer dizer, a matéria vai estar inconfortável, sem fome, sem sede, sem fio, sem dor, né? Ali confortável. E para o espírito, porque nós somos uma dualidade, nós somos espírito, somos matéria, né? E para o espírito é a consciência tranquila e a fé no futuro, né? É a fé no futuro. E o que nos tornaria infelizes? É o supérfluo. Ele diz lá, é a posse do supérfluo. É o supérfluo. Porque toda vez que nós passamos do necessário, vamos aos pouquinho acima do necessário, começamos a ter problemas. Os problemas começam a aparecer. É com a chegada do supérfluo, com aquilo que excede as nossas necessidades. Que seria exatamente o quê? Que é aquele momento em que nós começamos a ter excesso, né? Exceder alguma coisa. Esse excesso, na verdade, é um sinal inequívoco de que não é nosso, aquilo que nós já precisamos já distribuir, né? A exemplo de quem faz um bolo, né? Você faz um bolo, né? Assim você pega lá na forma, e aí ele vai até aquela altura da forma, ele vai normalmente, ele cresce normal o bolo, né? Agora, o que passou da forma, ele racha, né? Ele já começa a rachar, ele já começa a derramar para um lado, derramar para o outro, já fica disforme. Então, é sinal que aquilo é para ser doado, é para ser entregue, é para ser distribuído, é para ser dividido com as outras pessoas. Se veio a mais para você, é porque você tem condições de distribuir e de dividir com as outras pessoas. Então, vamos ficar na questão da fé. Então o que nos diz essa lição de hoje lá no Vinha de Luz? Ele fala que preocupa-nos profundos problemas de fé transcendentes e questão da dor. Ou seja, então, dor e fé. Então, o que é que nos assemelha àqueles que estão chegando? É que nós ainda temos a dor também, nós temos as preocupações. Nosso mundo não é um mar de rosas, né? A nossa vida não está tudo certinho, tudo acontece. Não, acontece com todo mundo. A diferença toda está na questão da fé, né? De você ter ou não ter fé, né? Normalmente, quando você está passando por uma dor, você está passando por uma dificuldade, que todos nós passamos e ninguém está imune a isso. Não importa, o presidente da casa aqui, o presidente do centro passa, todo mundo passa o presidente e passa, é igualzinho aquele que está chegando hoje na casa, passa a pessoa, mas todos nós passamos. A diferença que existe é que normalmente, o que deveria ser, e quase sempre acontece, quem já está na tarefa tem fé, tem a fé, sabe que aquilo é passageiro, que aquilo é normal, que ele vai passar por aquilo, e aquilo vai aí na frente, aquilo vai se resolver novamente, e tudo passa, né? Tudo passa, é apenas um evento. E a questão da fé, que é uma questão para a gente trabalhar, hoje não vamos trabalhar essa questão, uma questão da fé é uma questão de difícil entendimento, parece fácil, mas não é fácil, porque a gente tem dificuldade para entender o que é fé. É uma coisa complicada de você entender, porque fé é aquilo que liga aquilo que ainda não aconteceu, né, a uma coisa que vai acontecer, uma coisa que ainda não aconteceu. Então ele vai ligar aquilo que ainda não é concreto, né? Então, ou seja, essa fé, ou você acredita que aquilo vai acontecer, ou você não acredita, né? Como eu já disse outras vezes aqui, desde as coisas mais simples, né? Eu vou sair daqui, terminando a nossa conversa aqui, eu vou para minha casa, né? Eu vou pegar o carro, aí o outro eu vou pegar o ônibus, eu vou sair, cada um tem um plano, né? Esse plano é fé. Quem disse que vai acontecer isso? Quem disse que o teu carro está lá, que não foi roubado, né? Sabe que está ainda novo? Quem que disse que o ônibus que você vai pegar, o motorista não está bêbado e vai, sei lá, vai bater o ônibus, né? Ou o motorista vai ter um ataque do coração e vai bater o ônibus. Então acontece que só que nós temos
essa convicção que nós temos que isso vai acontecer é fé. Né? Então, citando assim uma coisa bem simples, uma coisa bem corriqueira, bem do dia a dia. Mas isso, quando você leva isso para as coisas mais complexas, as coisas que nos preocupam, quando nós não acreditamos, não estamos vendo uma saída, é aquele momento. Você está num barco, às vezes, quando nós entramos no problema, você entra no escuro, você entra numa situação, você vai num nevoeiro, né? Num nevoeiro, e o mar revolto, e você não está vendo as margens mais, e então as pessoas dentro daquele barco, umas pensam, eu vou morrer, né? Não vai dar certo, não vou sair daqui. Mas tem lá um timoneiro, tem lá o camarada, o comandante, que ele está com uma bússola na mão, e ele sabe, pela bússola, dizendo, eu estou indo para cá, e indo aqui eu vou chegar no porto. Ele tem convicção do que vai acontecer aqui, ele está tranquilo, porque ele tem convicção do que vai acontecer, porque ele está seguindo aquele caminho. Essa é a diferença, por exemplo, de uma pessoa que começa, que se torna nós chamamos de trabalhador, chamamos de uma pessoa de voluntário, né? Que o correto é chamar de voluntário, um voluntário para aquele que é um assistido. O voluntário, ele teria que saber o seguinte, ele está com a bússola na mão, ele está com o problema, mas ele tem a bússola na mão, ele está vendo, ele sabe para onde ele está indo. Não, eu vou chegar lá, ele vai passar, né? Vai passar. E às vezes o assistido está chegando, ele ainda está no meio de uma nevoeiro, com medo, ele não sabe o que vai acontecer. Quando ele chega na casa, ele passa a realizar um tratamento, passa pela conversa, pelo atendimento fraterno. Nessas conversas, ele vai recebendo orientação, ele vai se orientando, ele vai recebendo uma bússola, né? Uma bússola que vai direcionar ele para que ele possa, e ele vai se tranquilizando. Vai acabar o problema? Não vai, nunca mais vou ter nenhum problema porque eu fui no centro? Não. A vida vai continuar. A única coisa é que você vai ter uma bússola, você sabe que você sabe o caminho que você deve seguir, né? Que seguindo aquele caminho que aquilo vai se resolver. Mas uma coisa que acontece normalmente é que nós temos adversários, né? O Espiritismo tem muitos adversários. E os nossos adversários, que na verdade nós não somos adversários deles, mas gratuitamente eles nos têm como adversários. Por quê? Porque nós trabalhamos num processo que é porque dá de graça o que de graça recebestes, diz lá no Evangelho. E nós fazemos isso, né? E às vezes os nossos aqueles que nos atacam, procuram desestabilizar, normalmente, quando sabe que a pessoa está indo no centro, né, de desestabilizar, eles usam, porque isso incomoda aqueles que não trabalham de graça, aqueles que trabalharam, que investiram, estudaram, foram para a universidade se formar, padre, pastor, sei lá, que ele quis se formar lá, né? Ele investiu naquilo, e ele ganha, muitas vezes ele recebe um salário, ele vive dentro de uma estrutura, uma edificação, né? Ele tem que manter aquilo tudo, e ele percebe que nós seríamos diretamente um concorrente para eles, que fazemos tudo de graça, né? Então, como eles não têm essa estrutura, eles não têm eles atacam muito a gente, né? E esses ataques, eles chegam para nós por dois caminhos, né? O primeiro, normalmente chega por um caminho que é às vezes atacando, dizendo que nós não cumprimos. Por exemplo, não, você está indo no centro, imagina, né? Você vai para o inferno lá, sei lá, porque lá, né? Você vê isso, porque lá, você vai, porque lá eles não, na Bíblia está escrito isso, olha aqui, olha, né? Que na Bíblia está escrito isso, está escrito aquilo, não está escrito isso, você está tentando nos colocar contra, dizendo que o Espiritismo não segue as coisas que estão na Bíblia, que o Espiritismo não é cristão, né? E que é coisa do demônio, sabe? Eles vão colocando toda uma expressão. Ou então eles têm, inclusive, eles atacam por um outro lado, que é o lado da ciência, dizendo que a ciência comprova que isso é tudo bobagem, isso não existe,
Quer dizer, então, ou ele, vamos dizer, vocês não. E a ciência provou que não existe nada disso daí. Ele vai, então, ou pela religião ou pela ciência. Gente, tem coisas, vocês sabem disso, e devem acontecer com vocês, chegar até vocês, né? Informações a respeito essas tentativas que existem, né? Que deles deliberadamente desestabilizarem o nosso movimento, né? E em contrapartida, eles desconhecem, por exemplo, o que Kardec falou, né? O que ele falou? A primeira coisa que Kardec falou é o Espiritismo, né, caminhará com a ciência, junto com a ciência. E toda vez que a ciência provar ou comprovar, né, que um dos nossos postulados ou que uma das nossas informações está errado, nós mudaremos, acompanharemos a ciência. Tá? Isso está no Livro dos Espíritos. E até hoje, muito pelo contrário, a ciência que já mudou várias vezes, e para poder vem reforçando os nossos postulados. Porque o Espiritismo, ele tem postulados. O que é um postulado, né? Nós colocamos uma afirmativa, nós afirmamos que é assim, é um postulado. Ele está aberto à discussão. Ele está aberto para conversar a respeito daquilo, para que aquilo possa ser ampliado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, os que já tiveram, que alguns aqui eu sei que já esteve, que eu conheço, lendo o Livro dos Espíritos. Cada vez que você lê uma resposta do Livro dos Espíritos, você vê ela mais ampla, a resposta é mais ampla. Você lê novamente daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ela fica maior. Daí, daqui a 10 anos, ela fica maior ainda, né? Eu estou lendo há tanto tempo que eu venho lendo, cada vez que eu pego para estudar alguma coisa, eu percebo que ela é mais ampla do que eu tinha entendido já na primeira, na segunda, na terceira, na quarta vez em que eu vi. Então, isso é um postulado, ele é posto, a resposta é posta de tal maneira, ela é aberta para que a gente cresça junto com ela. Na medida que nós vamos crescendo o nosso entendimento, aquela informação também ela cresce junto com a gente, porque existia sempre uma preocupação por parte de Jesus, principalmente, né? Porque a luz, quando você leva uma luz, ela não pode ser muito forte, porque se você levar a luz muito forte, ela não ilumina, ela ofusca. Então a luz, se ela for forte, ela ofusca. Em vez de iluminar, ela ofusca. Você vai fechar os olhos. Você sai no sol muito forte, você fecha os olhos, né? Então, se você também vier, se eu te dou uma informação assim muito forte, de repente, de uma hora para outra, em vez de te iluminar, vai te ofuscar. Então, por isso que Jesus falava por parábolas. Então, a parábola tem esse condão também dela crescer junto com você. Na medida que você vai crescendo, ela vai crescendo. Você vai entendendo, você vai crescendo. A parábola, por exemplo, do filho pródigo, né, você pode interpretar ela de mais de 100 maneiras diferentes, né? E ela pode ser interpretada pega uma pessoa que eu tenho mestrado, doutorado em 5 faculdades. Então, aí ele vai entender aquilo, aquilo vai crescendo com ele. Nós vamos crescendo, porque Jesus não ofuscava, ele iluminava a nossa vida. Então, 2 coisas que nós somos assim, agredidos, pode-se dizer, afrontados pelos aqueles que nós não somos adversários deles, mas eles nos colocam eles como adversários. Primeiro é que nós não somos cristãos. E o que Kardec diz numa das perguntas do Livro dos Espíritos, ele pergunta qual é o modelo e guia para a humanidade? A resposta é: vide Jesus. Então, o nosso modelo e guia é Jesus. Né? É Jesus. A outra pergunta: vocês não seguem a ciência, não sei o quê. Não, nós, do Espiritismo, caminhará com a ciência. Se a ciência mudar, nós mudaremos também com a ciência. E até hoje a ciência é que vem mudando. Porque a ciência é necessária, fundamental, né? Só que a ciência, ela estuda parcelas da realidade. Você vai ter um cientista que ele pega um pedaço de alguma coisa para estudar. Você não tem um cientista que estuda toda
o conjunto, não, é uma parcela, ele estuda uma parcela da realidade. Naquela parcela ele vai fundo, ele sabe tudo a respeito daquilo, mas só daquilo ali, daquilo que ele sabe. O outro sabe de uma outra coisa, o outro sabe de uma outra coisa, não tem um que junta isso tudo. Então a ciência, o que vai juntar essas parcelas de realidade que a ciência estuda, que mais aproxima é a filosofia. A filosofia ela tenta juntar, ela junta essas parcelas, né? Mas você pega a filosofia, então teve um tempo que a humanidade trabalhava, era 100% religião, né? A religião não anda muito junto com a filosofia, né? E a filosofia não anda muito junto com a religião, e ambos não andam muito junto com a ciência. Então, quem é que veio unir realmente a filosofia e a ciência, né, e a medicina? Foi a religião, foi o espiritismo. Porque você imagina que tem uma asa, é um pássaro que bate uma asa só da ciência. Você imagina um pássaro com uma asa só, ele voaria em círculo, né? Ele vai voar em círculo, como se você remasse um barco de um lado só, você vai virar em círculo. Se bater a asa que você bater fora da religião, também ele vai também voar em círculo para o outro lado, né? É que se o corpo central for a ciência sem asas não voa, ela cairia, né? Agora, então, o que é que faz isso juntar tudo? Tem que bater as duas, elas têm que bater em conjunto essas asas, né? Ciência, religião, filosofia. E então, aí sim o pássaro vai para frente, ele avança, né? E quem juntou isso tudo foi o Espiritismo, que juntou todas as informações e avançamos. Então, como nos diz na lição aqui do Vinha de Luz, ele fala, né, ele fala assim, porque procuram a sabedoria espiritual, recebem, ou melhor, ele diz assim, porque não se prepararam para a vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, nos categorizam como louco, pelos que satisfazem a fantasia transitória. Ou seja, nós somos chamados às vezes de loucos, né? Ou de inocentes, ou de qualquer... porque vocês acreditam em outra vida. Eu tenho um amigo que ele se diz ateu. Fala, você é bobo, você não tem mais nada não, cara. Você está perdendo seu tempo, né? Você está perdendo tempo, vai passear, vai fazer isso, fazer aquilo, né? Não tem mais nada não pela frente, porque ele não acredita, ele acredita, e às vezes ele é ateu, e tem os religiosos que acreditam numa única vida, acho que a vida é uma só, né? É uma bala de prata que você recebe, né? Ou você acerta ou você erra, né? Então eles tentam viver, quem não acredita que existirão outras vidas, tentam viver tudo de uma vez só, de um único momento, aproveitar, tem que aproveitar a vida, quer dizer, meio como os jovens fazem muitas vezes, de uma forma meio alucinada, né? E somos nós de loucos, porque acreditamos que tem uma outra vida e que nós estamos caminhando serenamente, pacientemente, sabendo, nós temos convicção do seguinte, que a vida continua, haverá outras oportunidades, e que é impossível nós absorvermos tudo o que tem para ser conhecido numa única encarnação. Não é normal, não é possível. Então, precisa realmente várias encarnações, não precisa ter pressa, nós vamos viver. Então, essa é uma coisa que, essa intensificação essa incompreensão que existe daqueles que não professam, não conhecem o Espiritismo, que nos categoriza muitas vezes como louco. Você é louco, você está pensando em outra vida, você não tem nada disso aí não vai ter, sabe? E aí, e dentro desse processo, acaba um outro processo que é muito interessante, que eles fazem, categorizam, mas por que vocês não vão buscar causa, espécie neles, não é? Por que nós não vamos atrás de novos adeptos? Ninguém sai procurando novos adeptos, nós não saímos.
a caça de novos adeptos, né? Não vamos ficar batendo na casa, vem ser espírita, né? Vem aqui, vem para cá, não, porque isso para eles acaba sendo uma coisa. Mas por que vocês não vão atrás? Porque eles não perguntam diretamente, mas incomoda. Por que nós não vamos atrás? Por quê? Porque nós somos poucos, né? Nós somos poucos. Então, nossa preocupação maior está ligada com aqueles que já procuraram a gente, que procuraram o Espiritismo. Então, nós concentramos toda a nossa atenção para aquele que já despertou, que já está desperto para a realidade, desperto quer saber. Então, nossa atenção é voltada, intensificada para aquele que já despertou. E aquele que ainda não despertou, que está disperso, nós não temos condição de ir em busca dessa pessoa e ficar, para com isso, vem para cá, nós não fazemos isso, né? Não fazemos esse proselitismo, sabe, de ir buscar. Quem veio, esse é muito bem recebido e nós concentramos toda a nossa atenção para quem já despertou. Porque tem uma coisa seguinte que ele fala aqui na lição, e é muito interessante, que ele fala assim, que a nobreza da experiência não permite que se comente, e que é uma responsabilidade igualmente grande para ser definida. Uma coisa que nós temos consciência, e essa quem não tem, deveria despertar para isso, né? É que nós não temos ideia do tamanho da nossa missão, da nossa tarefa. Nós estamos aqui hoje em uma dúzia de pessoas aqui, mas quantos espíritos tem aqui, desencarnados, né? A quantas pessoas vai chegar, que está sendo transmitida, vai chegar a quantas pessoas? Não temos ideia do tamanho da nossa responsabilidade. E quando nós recebemos uma pessoa aqui e vamos atender essa pessoa, para nós ela é muito importante, todas são muito importantes, porque nós não temos ideia do tamanho da missão, porque quem será essa pessoa? Você imagina que um Francisco de Assis, quando reencarnou, era um espírito reencarnando. Quando um Chico Xavier reencarnou, né, era um espírito que dentro de uma casa, de uma família, com um monte de irmãos, né, uma pessoa comum. Mas o que são pessoas que o Kardec, pessoas que mudaram o mundo, que fizeram grandes transformações na humanidade. Nós não temos ideia do tamanho da nossa responsabilidade, do quanto nós somos. Uma coisa que nós temos com uma convicção convicção é o seguinte, que o que tem para nós sabermos a respeito de mediunidade, a respeito de espiritualidade, né? A respeito do Evangelho, o que tem para se saber é muito grande, é muita coisa. E aquele que mais sabe, entre nós aqui encarnados, aquele que mais sabe, ele sabe o seguinte, que o que mais sabe que ele sabe um tanto assim, de um tanto que tem muito grande por saber. Então, o que acontece? Aquele que mais sabe que está aqui, que está encarnado, nós estamos muito mais perto de quem não sabe nada do que tem para saber. Sabe? Então, como é que eu posso me envaidecer de uma coisa que se eu olho, puxa, olha onde eu tenho que chegar, certo? E eu olho para quem não sabe nada, que acabou de chegar aqui hoje na casa, veio pela primeira vez na casa, eu estou muito mais perto dele do que eu tenho para saber. Então eu não posso me envaidecer. Então eu também não tenho ideia de quem é que chegou. Quem é aquela pessoa? Quem é que ele vai representar dentro desse trabalho no processo? Quando nós recebemos uma criança na nossa casa, um espírito que reencarna, quem será essa pessoa? O que será que esse espírito vai fazer? O que ele vai representar para o mundo? Então, para nós, todos são muito especiais e nós não somos maiores do que ninguém. Estamos, às vezes, um pouquinho, sabendo um pouquinho mais porque chegamos antes. Só isso, sabe?
que chegamos mais rapidamente, se a pessoa que chegou quiser, em alguns meses, às vezes em algumas semanas, se ela se dedicar, ela fica sabendo tanto quanto eu sei. Né? Quanto sabe a pessoa que mais sabe que está aqui dentro da casa, então não temos por que nos envaidecer. E é nesse processo que ele nos diz, ele encerra dizendo assim, né? Não temos hierarquia. Ou então, a ti, pois, meu irmão, ele fala assim, a ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, porque se nós estamos aqui, nós guardamos os interesses de muitas almas dentro de uma casa espírita. Né? Repito as palavras do grande apóstolo Pedro, né? Para que jamais te envaideças e nem procedas, como tendo domínio sobre as heranças da herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Né? Então, ele encerra assim, ou seja, a recomendação é que nós que já estamos aqui, aqueles que estão chegando, né, e que vão estar aqui também, nós em momento algum devemos nos comportar como tendo domínio sobre a herança de Deus, ou seja, que isso aqui Deus nos pertence, sabe? Toda herança, só nós é que sabemos isso aí, não, isso aí porque é ilimitado o que nós temos para saber, nós não sabemos nada ainda, quase, podemos dizer que somos analfabetos ainda em termos de evangelho e em termos de espiritualidade, em termos de mediunidade, né? Porque nós temos muito para saber ainda. Agora, o que é que nós podemos fazer então? Qual deve ser o nosso comportamento? Uma ideia de quem sabe? Não. Nosso comportamento tem que ser de exemplo para o rebanho. Ou seja, de que realmente nós já conseguimos nos comportar como se soubéssemos aquilo que nós sabemos. Parece bobagem isso, né? A gente fala assim, mas eu me comporto. Eu conheço poucos que se comportam, por exemplo, porque se nós vivêssemos como se acreditássemos na reencarnação, né, nós seríamos muito mais tranquilos do que somos. Nós não teríamos medo de morrer, certo? As casas espíritas, por exemplo, que trabalham que tem médium de cura, não estariam assim abarrotadas com gente, filas dobrando o quarteirão, certo? Porque as pessoas com medo de morrer. Né? A primeira coisa que seria a nossa maior trunfo seria o quê? Não ter medo, né? Não ter medo. Então, muitas vezes a gente chega na casa e continuamos com medo, né? Então, ou seja, significa que ainda nós não nos comportamos como se acreditássemos. Então, e isso eu estou dizendo que eu também não me incluo aí também, não me excluo disso aí não. Porque às vezes porque o Emmanuel nos disse que no nosso atual estágio evolutivo, o nosso maior patrimônio é o corpo físico. Então, quando chega na possibilidade de você perder o corpo físico, nós nos desesperamos muitas vezes, né? Poxa, quer dizer que eu vou morrer então? Vai sim, claro. Mas você não sabia não? Não, eu sabia, mas não quero, né? Sabe, é uma coisa complicada de se lidar. Então, se nós vivêssemos, como ele fala aqui, né? Não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, um dos exemplos que nós devíamos dar é de estarmos tranquilos diante das adversidades, né? Não só, eu citei o caso do desencarne aqui como um caso extremo, né? Mas outras adversidades que vai nos ocorrer, nós temos que nos manter tranquilos, né? Estar tranquilos, porque sabemos que isso vai passar, né? Vai passar. É um momento de dificuldade que passa. E que nós estamos confiantes sabendo que Deus está no comando. Ou seja, nós estamos dentro daquele barco, o mundo é um barco, né? E de vez em quando fica à deriva, parece que está à deriva, fica no meio do nevoeiro, mas sabendo que tem uma pessoa no comando.
tem um comandante. E esse comandante é Jesus. Se nós acreditarmos realmente que o barco, que quem comanda, quem tá levando esse barco é Jesus, nós vamos ter confiança de que o bem vai vencer. Lá na frente o bem vai vencer. O que é certo vai dar certo, e o que é errado vai dar errado. Então nós vamos começar a viver de uma maneira certa, não viver de maneira errada. Então essa é o resumo dessa lição, né, que o Emmanuel nos dá, ele chama de no serviço cristão, que eu recomendo até que vocês leiam no Fonte Viva. É muito interessante, está bem resumida e ao mesmo tempo muito profunda. Nós tivemos, inclusive no último sábado, no nosso programa que nós temos lá no Semeando Boa Nova, nós falamos sobre esse momento que nós estamos passando agora, né, que as pessoas dando assim muita importância, né, que o mundo, que nós estamos num processo de transição, da transição planetária, né, que é dessa transição, e essa transição planetária, então as pessoas estamos buscando datas, né, quando é que acaba, quando é que começa, como é que vai ser, como é que não é, mas essa transição, ela é constante, né, nós estamos, desde que nós chegamos aqui no planeta, cada um de nós, quando nós encarnamos, nós temos uma parte dela para cumprir, né? Nós não temos que ter a tranquilidade para viver esse momento dessa transição com a maior tranquilidade possível, né? Servindo sempre de exemplo para o rebanho, né? E essa deve ser a nossa maneira de nos comportarmos, nos mantendo tranquilo diante quando para que aqueles que estão chegando, aqueles a quem nós temos que não adianta nós mostrarmos que nós sabemos muito, sabemos tudo, e ao mesmo tempo não conseguimos dar um bom exemplo, um exemplo da tranquilidade, de nos mantermos tranquilos diante das adversidades. Porque a adversidade sempre virá, será normal, acontecerá sempre, e será vencida no momento desde que nós estejamos vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus. E quando não nos suportarmos, né, é muito pesado para nós, nós temos Jesus, né? Nós vamos que ele fala: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, né, e eu vos aliviarei, né? Quer dizer, você está sobrecarregado, né? Vá a Jesus. Vá a Jesus. Que ele está sempre pronto, ele está sempre disponível, muito, muito próximo de nós, né? Muito próximo de nós, para que nós, sentindo que estou sobrecarregado, não estou entendendo, não estou conseguindo, não estou vendo a margem, então vá até Jesus, né? Vá até Jesus, porque ele está muito próximo da gente, busque a ele e passe a ele o problema, né? Aquilo que te aflige, e certamente a tranquilidade voltará novamente, e nós podemos servir de exemplo ao rebanho, aquelas almas que estão sob as nossas responsabilidades, né? Se não no centro, dentro da nossa casa, né? Dentro onde nós trabalhamos, onde nós convivemos, podemos mostrar essa tranquilidade, né? Essa é a lição de hoje, né? É a lição que o Emmanuel nos propõe, né? Então nós vamos agora agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e pedir que essa mensagem chegue também até aqueles que não puderam estar aqui presentes nessa tarde, porque estão nos orfanatos, nos asilos, nas penitenciárias, nos hospitais, estão aí pela rua sem um teto aonde se abrigar, né? Com fome, com sede, com frio, com dor, aqueles que necessitam de um pouco de paz para poder levar adiante a sua missão. Os que estão desempregados, aflitos, desesperançados, estão
sem condições, às vezes, de raciocinar, de tomar as melhores decisões, que eles possa chegar até eles essa luz que nos chegou nesta tarde. E que eles possam ouvir os seus mentores, perceber ao seu lado a presença dos seus mentores individuais, que estão em forma de intuição, mandando as mensagens para que eles tomem as melhores decisões, para reverter os possíveis problemas, dores que transitoriamente os afligem. Pedir também que essa casa que nos acolhe continue sendo um porto seguro, um farol aceso no nevoeiro, para que os espíritos que estão perdidos, encarnados ou desencarnados, vejam essa luz e cheguem até esta casa, e aqui serão acolhidos, muito bem recebidos e orientados, socorridos. E que essa luz que vem do coração de Jesus e possa envolver e fortalecer todos os trabalhadores, os voluntários, encarnados e desencarnados dessa casa que nos acolhe, para que eles continuem fortes, decididos a manter e a levar adiante essa obra fantástica de socorro e de ajuda aos necessitados. E que essa luz também chegue até a nossa casa, onde estão os nossos familiares, e chegue também até onde nós trabalhamos, onde nós ganhamos o pão, ou onde trabalham os nossas esposas, nossos maridos, aqueles que trazem o pão para as nossas casas. Que todos sejam envolvidos e que tenhamos a possibilidade de estar aqui novamente na próxima semana em boas condições físicas, mentais e espirituais. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrar a reunião da tarde de hoje dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males. São seus o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém.